assim, sou fã de Percy Jackson, eu vou ler tudo que for um reconto moderno de mitologia grega, não tem pra onde correr. Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a Correntes Divinas, eu sou a Ra. Então, hoje a gente tá aqui pra falar sobre a minha TBR de setembro, ou no bom português, né, minha lista de leituras para setembro. Os livros que eu pretendo ler nesse mês de setembro. E pra quem não sabe, eu moro na Estônia, no país do leste europeu, então por aqui não está começando a primavera como no Brasil, e sim começando o outono, a melhor época do ano. Já é sweater weather, ou seja, clima de suéter. Eu já tô aqui assim, prontinha, aquecida, tirando todos os suéteres do armário pra ser feliz, porque assim, eu amo vestir suéteres, tipo, é uma das minhas peças de roupa favorita. E por causa disso, a lista de leitura desse mês vai ser meio que temática, com alguns livros que tem uma vibe assim meio outonal, certo? Com livros que são mais gostosinhos, que dá aquela vontade de ler aconchegado debaixo de um cobertor. Então, eu vou começar falando pela minha TBR física, tá certo? Depois eu passo pros livros que eu vou ler ou em e-book ou em audiobook. Então, começando a TBR física, temos 2 livros de Dona T. Kingfisher, que quem acompanha aqui o canal sabe que eu li o primeiro livro dela, o meu primeiro livro dela esse ano, e assim me apaixonei pela escrita dela. Então eu tenho 2 livros dela aqui na minha TBR desse mês. Esse daqui eu já comprei faz um tempo, mas nunca consegui começar a ler, e ele tem um clima mais de outono, então comecei a deixar ele pra essa época do ano, porque eu acho que combina. E esse outro é o livro mais recente dela, que foi lançado acho que tem 1 mês, 2 meses no máximo, que é Thornhead, tá certo? Esse aqui é What Moves the Dead. What Moves the Dead é basicamente um reconto de A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, que é um dos meus contos de terror favorito. E é o meu segundo conto favorito de Edgar Allan Poe, perdendo só para O Poço e o Pêndulo, porque putz grila, O Poço e o Pêndulo é uma obra-prima, tá certo? Então tô bem curiosa pra ver o que ela conseguiu fazer com A Queda da Casa de Usher, como é que ela conseguiu deixar mais aterrorizante e creepy do que já era. Tô bem curiosa. Esse daqui eu já até comecei a ler, é bem pequenininho, ele tem só 125 páginas, eu tô quase na metade. E é um reconto de A Bela Adormecida, tá certo? Só que a gente vê pelo lado da fada, aspas, que amaldiçoou a Bela Adormecida, que é Toadlin, tá certo o nome dela? E ela, na verdade, é a verdadeira princesa, só que ela foi sequestrada pelas fadas quando nasceu, ela foi trocada por um changeling. Então é uma história bem interessante, eu tô curtindo bastante. E eu quero saber por que danado que ela tem que manter a maldição em cima da Bela Adormecida durante séculos. Eu tô bem curiosa, tô gostando muito. Tem uma vibe meio o livro da Bela Adormecida de Neil Gaiman, sabe? De ser uma subversão da história que a gente conhece. Depois deles, eu vou ler The Modern Fairy Tales, ou Os Contos de Fadas Modernos, de Dona Holly Black, tá certo? Que esse daqui, na verdade, é uma edição única com Titi, Valiant e Ironside, que são os 3 contos de fadas dela antes dela criar O Povo do Ar, a série O Povo do Ar. Vocês sabem que nos últimos 2 meses eu li todos os livros da série do Povo do Ar e da nova série, o primeiro livro da nova série, que é focado em Oak, e me encantei com esse universo. E eu descobri que esses livros são do mesmo universo, eles têm a ver, são personagens, alguns personagens aparecem, fazem pontas nos livros do Povo do Ar, então eu fiquei curiosa pra ler. Aí eu achei esse calhamaçozinho aqui com os 3 juntos, então peguei, vamos ler. Já que eu não achei os outros na biblioteca, então tive que comprar, mas tô bem curiosa pra ler. E eu amei essa capa, sério. Ela é muito linda. Mas esse é o próximo livro que eu vou ler. Depois eu vou finalmente ler Cemetery Boys, que tá na minha TBR desde julho. Na minha TBR, tipo, eu comprei em julho. Pretendia ler em julho, não consegui ler, então tava aqui esperando sua chance. E eu acho que agora, setembro, quando tá começando a ficar esse tema de outono, um livro sobre cemitérios, sobre necromancia, sobre lidar com mortos, é uma pegada boa, tá certo? E esse aqui é do Aiden Thomas, eu nunca li nada do Aiden Thomas. Esse livro saiu acho que em 2021, 2022. E todo mundo falou muito dele, mas eu nunca peguei pra ler, mas agora eu vou dar uma chance pra ele. E é um young adult, tá certo? Um jovem adulto de fantasia com um protagonista trans. Então, tô bem curiosa pra ver
essa história. Depois deles nós temos One Girl in All the World, da Kendare Blake, que é a continuação de Every Generation, que é o livro da série de Frank Rosenberg, a filha de Willow Rosenberg, que é a nova caçadora, tá certo? É um livro que se passa no universo de Buffy a Caça-Vampiros, e eu tô bem curiosa pra ver o que é que vai acontecer nesse livro, especialmente porque aqui na capa a gente tem o Cypher, a arma que o Willow usou pra acordar todas as Slayers, e eu tô muito curiosa pra ver como é que isso tem ligação com essa história, porque o primeiro livro, tá certo? Então quero muito ver como vai continuar. Esse era pra ter lido mês passado, mas eu não consegui ter tempo de pegar ele, e ele vai vir agora pra esse mês. E outro livro que eu vou ler esse mês, que eu tenho físico, é o Little Thieves. Essa minha edição aqui é uma edição, é um ARC, é uma edição pré-lançamento, tá certo? Que eu recebi da livraria de presente, por isso que é a capa diferente, não tem um título aqui na capa. Mas Little Thieves, da Margaret Owen, e essa história é, assim, um conto de fadas e tal. Só que meio que subvertendo, porque a gente segue Vânia, uma jovem que foi abandonada pela família quando tinha 4 anos de idade e foi criada por 2 deusas, Fortuna e Morte. Só que essa criação não foi assim das melhores, ela passou por maus bocados e tal. E pra tentar escapar de ter que servir ou a Morte ou a Fortuna, se tornar basicamente uma escrava delas pro resto da vida, ela resolve assumir a identidade de uma princesa, da princesa Gisele, e enquanto ela tá como uma princesa, roubar todos os ricaços pra conseguir ter dinheiro suficiente pra fugir do reino e tentar uma vida longe de tudo isso. E tentar ter uma vida dela mesmo, tipo, uma história bem interessante, e vou trazer resenha pra vocês, tá certo? Esse é o primeiro de uma trilogia, tá? O segundo livro já saiu esse ano, que é o Painted Devils, ou Diabos Pintados. Esse aqui seria Pequenos Ladrões, título, e em breve resenha também pra vocês, porque esse aqui eu já comecei a ler. Já estou bem adiantada nele, inclusive. E essa é a minha TBR física. Agora pra minha TBR digital, tá? Depois de todos esses, ainda tem na minha TBR física, que eu não mostrei aqui, mas tá aqui atrás, o segundo volume de Lore Olympus, mas esse eu leio em 2 horas, então, da Rachel Smith, tá? Porque eu li o primeiro volume mês passado, e agora vou ler o segundo nesse. Mas, além deles, na minha TBR online, ou digital, a gente tem a Graphic Novel Sheet, da Brenda Tumler. Essa é uma graphic novel infantil que trata sobre luto e tal. Segue uma garota que a mãe dela faleceu e o pai dela se tornou basicamente inútil por causa do luto dele. E ela, tendo seus 14, 15 anos, tá tendo que tomar conta da família, tendo que manter a lavanderia da família pra garantir que eles tenham dinheiro pra pagar as contas e tal. Ajudando a tomar conta do irmão mais novo dela. Tudo isso, só que de repente a lavanderia dela começa a ser mal assombrada por um fantasma, que é basicamente um Gasparzinho da vida. Não é exatamente um lançamento, mas não é tão antiga, mas eu sei que já tem o segundo e terceiro volume dessa graphic novel que foi lançada, mas eu peguei na biblioteca, tá certo? Depois disso, eu vou ler o livro mais falado, mais comentado, mais hypado do ano, que é Fourth Wing, da Rebecca Yarros, tá certo? O livro que todo mundo na gringa fala desse livro desde que saiu, e cujo segundo volume já vai sair agora em novembro, então ele finalmente chegou aqui na biblioteca, e eu vou ler esse livro porque, assim, eu não queria dar 20 euros nele, porque só tem ele aqui em edição capa dura, que é 22 euros, eu tava com medo de não gostar desse livro, eu não quero gastar 20 euros num livro que eu não vou gostar. Então, finalmente peguei ele e vou começar a ler, essa semana mesmo. Depois dele, eu vou finalmente ler A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula K. Le Guin, tá certo? Que é um livro que se passa no mesmo universo de Os Despossuídos. Os Despossuídos eu já li alguns anos atrás, assim, é um livro que eu amo. É um livro maravilhoso, inclusive acho que eu cheguei a resenhar aqui no canal. Se tiver resenha dele eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo pra vocês. Mas é um livro de ficção científica e faz tempo que eu não leio uma ficção científica boa, então vamos lá, Dona Úrsula, porque eu adoro a escrita dessa mulher. Depois disso eu vou ler The Silver Serpents, da Roshani Chokshi, que é a continuação de The Gilded Wolves, ou Os Lobos Dourados, como foi o título no Brasil, mas até agora só saiu o primeiro livro da trilogia no Brasil. Esse é um livro no estilo Six of Crows, de um grupo de jovens que por N razões acabam se unindo para cometer crimes e tal. E
o chefão deles quer ter uma vingança pelo que aconteceu com a família dele, pá. É interessante e tal, mas assim, não me prendeu tanto. Eu vou continuar mais só porque tá na biblioteca, eu posso ler gratuitamente, então vamos lá. Depois dele, pretendo ler Threads That Bind, da Kika Hatsopoulou. Esse nome é grego, eu não sei pronunciar nada em grego, tá certo? Que é um livro novo de fantasia que é inspirado em mitologia grega. E pelo que eu entendi, a personagem principal, ela é como se fosse uma reencarnação ou uma personificação das três irmãs, as três Fates, que são os que controlam os destinos dos humanos e dos deuses, com as linhas tal que tecem o futuro. Então fiquei bem interessada, achei uma pegada bem legal. É um Young Adult, se eu não me engano, então assim, sou fã de Percy Jackson, eu vou ler tudo que for um reconto moderno de mitologia grega, não tem pra onde correr. Depois disso eu vou ler Luzes do Norte, de Domingues, tá certo? Esse é um livro nacional de fantasia. É o primeiro volume de antologia, é uma fantasia sáfica. Eu estou bem curiosa pra ver, pra onde saber essa história. Na verdade eu já comecei ele mês passado, mas eu não terminei nem o primeiro capítulo porque eu tava muito ruim de conseguir ler no Kindle. No mês passado não tava prendendo a minha atenção o Kindle, mas eu quero terminar ele esse mês. E o último livro que eu pretendo ler esse mês é outro livro que tá sendo super comentado, um dos queridinhos do BookTube, BookTok, BookGram, tudo desse ano, que é The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent, que é o primeiro volume da nova série de vampiros tal, que tá conquistando todo mundo, que todo mundo tá comparando muito com a Kotar. Eu tô bem curiosa pra ver. Esse livro está disponível gratuitamente no Kindle Unlimited, tá certo? Pra quem tem assinatura do Kindle Unlimited, então peguei ele. Mas ele ainda não tem versão em português, só tem em inglês. Mas eu tô curiosíssima pra ler. Eu quero muito ler ele e Fortune pra comparar, tipo, o que é que tem nesses livros que fizeram eles ser tão hypados, ser tão comentados. Por isso que eu peguei eles pra ler no mesmo mês, tá? E é isso, criaturinhas. Essa é a minha TBR de setembro. Eu já ia dizer de agosto, mas é de setembro, tá? Me conta aqui embaixo qual desses livros vocês já leram ou estão a fim de ler. E também me conta quais livros vocês estão pretendendo ler esse mês. Vamos trocar figurinhas, tal. Quais livros que você encontrou recentemente que você acha que vale a pena ler. Livros novos, livros também antigos, mas que você só ouviu falar agora. Me conta aqui o que vocês estão a fim de ler nos últimos tempos, tá? E também me diz quais dos livros dessa TBR vocês querem ver resenha primeiro aqui no canal, que eu vou tentar voltar a trazer resenhas com mais frequência pra vocês, tá certo? Eu fico por aqui porque minha bateria está quase descarregando. E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, tá certo? Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais e eu vejo vocês na próxima. Tchau!